No dia 5 de dezembro, o prêmio Inovare, que reconhece as boas práticas do judiciário em todo o país, divulga o vencedor na categoria Tribunal de Justiça. E uma iniciativa aqui do TJ do Rio, junto com outras instituições, é finalista, depois de um concurso que mobilizou 710 boas práticas. Os detalhes do programa Criando Juízo você confere agora no TJ Entrevista. A nossa convidada de hoje é a juíza Vanessa Cavalieri. Ela é titular da Vara da Infância e Juventude da capital e também é professora da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Doutora Vanessa, obrigado pela sua participação aqui. Vamos falar sobre o projeto Criando Juízo, que está aí como finalista, né, do Prêmio Inovare. Esse projeto, na verdade, ele não é só do Tribunal de Justiça, ele é uma rede com outras instituições, não é isso? Isso, esse projeto ele nasceu de uma comissão interinstitucional chamada CIERJA, que reúne o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o Ministério do Trabalho e Emprego, o Tribunal Regional do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, a Defensoria Pública do Estado e o Ministério Público Estadual. A CIERJA, então, é uma rede que procura funcionar como uma ponte entre menores que estão cumprindo medidas socioeducativas. Eu queria que a senhora explicasse isso para a gente. E a iniciativa privada, como é que funciona isso? Na verdade, a CIERJA ela é integrada por instituições que fazem parte do protocolo de erradicação do trabalho infantil. Hoje, mundialmente, é reconhecido que as piores formas de exploração do trabalho infantil são o tráfico de drogas e a prostituição infantil. Então, partindo dessa premissa, nós buscamos criar uma ponte entre o Estado, as instituições do Estado que atuam no combate ao trabalho infantil, e a sociedade civil, acreditando que a solução vem dessas duas grandes instituições que compõem a nossa sociedade, né? O Estado e a sociedade civil, para que a gente consiga, junto à sociedade civil, representada pelas empresas, buscar oportunidade de inserção no mercado de trabalho de jovens que se encontram em situação de alto risco social ou vulnerabilidade. Agora, hoje no Rio de Janeiro, qual é o balanço que nós temos de vagas para esses jovens e de jovens dispostos a trabalhar? Nós temos de vagas do programa Jovem Aprendiz, que é um programa do governo federal que visa a inserir jovens de 14 a 24 anos no mercado de trabalho. No estado inteiro nós temos um potencial de cerca de 90 a 93 mil vagas em todas as empresas. E nós temos, nesses dois grandes grupos de jovens em vulnerabilidade social, em torno de 4 mil jovens. Dessas 93 mil vagas, cerca de 43 mil estão preenchidas e 50 mil estão ociosas, o que significa que 5% das vagas ou 10% das ociosas seriam suficientes para atender todos os jovens que estão em vulnerabilidade social. Mas ainda há resistência das empresas? Há muita resistência das empresas, é uma resistência que a gente até compreende, porque realmente quem não está acostumado a lidar com esse tipo de adolescente tem preconceito. Mas a partir do momento que a gente começa a conhecê-los, a gente percebe que, na verdade, embora sejam adolescentes pobres, moradores de comunidades conflagradas, os conflitos que eles vivem, as situações que levam eles a se inserir nesse contexto de prática de ato infracional, são iguais aos adolescentes de qualquer classe social. É um desejo de ter um tênis, de ter um celular, de ir num show, é um problema de relacionamento dentro de casa porque não se entende com o padrasto, porque quer morar sozinho. Como desconstruir, então, esse preconceito que existe? Como a gente desconstrói esse preconceito e ressalta a importância dessa ressocialização, dessa inserção do jovem no mercado de trabalho? Porque a gente sabe que ele é ocupado, ele trabalhando, ele como oportunidade, ele acaba saindo, ele acaba desvencilhando, ele acaba se afastando desse outro lado que é o tráfico de drogas e a prostituição. Exato. A primeira grande informação que o público precisa ter para vencer esse preconceito é entender que há dois grupos de adolescentes completamente distintos, ambos em vulnerabilidade social. O grupo dos adolescentes acolhidos em instituições, em abrigos, e o grupo dos adolescentes que cumprem medida socioeducativa. Esse primeiro grupo de adolescentes, os acolhidos, são adolescentes que não praticaram nenhuma infração e simplesmente eles não têm família e por isso moram em abrigos. Então, assim, por alguma razão, eles não têm mais vínculo com a família biológica deles, ou porque foram afastados da família, porque sofreram maus tratos, ou porque foram abandonados, ou porque os pais morreram e não há família próxima que possa acolhê-los, e eles moram em abrigos. Infelizmente, a nossa lei ela é muito cruel com esses adolescentes. Então, ao completar 18 anos, é obrigatório que ele saia do abrigo
e ele fica ao Deus dará, não sem nenhum amparo Não do tem Estado. nenhuma perspectiva? Não tem repúblicas na nossa cidade que possam acolher esse adolescente, que seria o modelo ideal. Então ele não tem para onde ir, ele não tem família, e a gente sabe que dificilmente com 18 anos alguma pessoa de qualquer classe social já tem autonomia financeira para conseguir se sustentar sozinho. Até porque se até os 17 ele perdeu o vínculo com a família, como é que ele vai reconquistar esse vínculo com 18? Assim? Não tem vínculo. Não tem vínculo. Não tem vínculo. Então ele acaba muitas vezes até sendo empurrado para criminalidade. Para criminalidade. E existe um outro grupo. Qual é o O outro outro grupo é de adolescentes que têm família, isso é uma grande maioria, e que em algum momento da sua vida cometeram um ato infracional. A maioria deles cometeram atos infracionais sem gravidade, sem periculosidade. Tanto que são adolescentes que se encontram em cumprimento de medidas em meio aberto, que a gente chama, ou cumprimento de uma liberdade assistida, em que ele é acompanhado pelo CREAS e cumpre serviço comunitário, frequenta cursos, e alguns de maior periculosidade que se encontram cumprindo medidas em meio fechado. Então esse grupo que se encontra em meio aberto são meninos que por alguma razão cometeram um ato infracional. Eles se envolveram numa briga, eles estavam andando num carro que era objeto de origem ilícita, às vezes pequenos furtos de comida, de chocolate, em lojas de departamentos, mas nada que demonstre uma grande periculosidade. E o tráfico também, meninos que estão vendendo drogas na boca de fumo, no varejo, mas sem grande envolvimento na organização criminosa. E a gente acredita assim, que é possível mostrar a esses jovens que há um outro caminho. O único caminho que eles conhecem quando moram na comunidade conflagrada é o caminho da ilicitude, da criminalidade, mas a gente precisa, como sociedade organizada, mostrar para eles que há um outro caminho possível para ele, porque ele se sente completamente excluído dessa possibilidade. Ele acha que o mercado de trabalho formal não é para ele, é para quem é rico. E a gente precisa, através dessa oportunidade, dando a oportunidade de ele participar do processo seletivo, e conseguir uma vaga de jovem aprendiz, que esse caminho do mercado formal de trabalho também é para ele. Ou também, deixa eu fazer uma pergunta, será que também esse jovem não enxerga o mundo da criminalidade como um mundo sedutor demais, e aí alguns acabam entrando, também não existe esse lado? Existe. Quando ele está ainda nesse contexto inicial, o único profissional bem-sucedido que ele conhece é o dono da boca de fumo. O arquétipo de alguém bem-sucedido. É o traficante, o dono do morro, porque é um homem que é como ele, de origem humilde, que muitas vezes é negro, mas que nem por isso ele deixa de ser poderoso, cercado de mulheres bonitas, anda com cordão de ouro, e é o único modelo que ele conhece de profissional bem-sucedido, já que dentro de casa, normalmente ele não tem pai, e a mãe trabalha em subempregos. Mas quando ele é preso, apreendido, né, como a gente chama tecnicamente, ele percebe que aquele mundo do crime é uma grande ilusão. E então é a hora que a gente tem uma janela dentro desse adolescente pra gente... Então ele já está fragilizado, ele já está sensível àquele discurso que ele ouviu da mãe a vida toda para não se envolver com crime. E então que a gente consegue então chegar para ele e mostrar, olha, a gente tem um outro caminho para você. A gente coloca no programa Jovem Aprendiz, você precisa estar estudando, voltar para a escola, que muitas vezes ele já abandonou a escola, então o programa também resgata a vida escolar dele. E então e é tudo que ele quer. Nesse momento ele pede para ser incluído no programa. No Tribunal de Justiça existe, vamos dizer assim, um braço operacional do Criando Juízo que funciona na Corregedoria de Justiça, não é isso? Isso. Nós percebemos desde o início do projeto que havia uma grande dificuldade em casar esses dois grandes grupos. Os adolescentes a quem se destinam as cotas sociais, esses adolescentes do grupo de risco social, e as vagas que estão na empresa. Não havia um banco de dados que pudesse ser consultado caso uma empresa quisesse contratar. Então, desde junho foi criada na Corregedoria Geral de Justiça a Central de Aprendizagens. É um grande banco de dados que é alimentado diariamente por todas as varas da infância do Estado, com o cadastro dos adolescentes entre 14 e 21 anos, na verdade, que é o público-alvo das varas da infância, os dados deles, e a documentação vai sendo providenciada também no âmbito da Corregedoria da CEVIG, para que eles estejam então aptos a ser indicados por empresas para processo seletivo. Certo, a gente já está se caminhando para o final. Para então, na avaliação da senhora, para convencer uma empresa, assim, para uma empresa se motivar a contratar esse jovem, por que ela deve contratá-lo? Ela deve contratar porque está impossível viver no Rio de Janeiro. Todos nós estamos sofrendo com a violência
em níveis intoleráveis. E nós precisamos todos da sociedade civil entender que nós somos parte do problema e parte da solução. Se as empresas entenderem que esses adolescentes precisam de uma vaga, que a empresa está descumprindo, está sendo multada pelo Ministério do Trabalho, está sofrendo sanções porque não cumpre a cota, e oportunizar esse adolescente a mudança, né, o caminho da mudança, todos nós seremos beneficiados. E uma última coisa que eu gostaria de falar é que, ainda nessa linha de compreender que há uma resistência interna das empresas, existe uma possibilidade da empresa fazer um convênio com o Tribunal de Justiça, ou com o Ministério Público, ou com a Defensoria, e ela contrata o adolescente, paga o seu salário, cumpre a cota de aprendizagem que ela é obrigada a cumprir, mas a parte prática do contrato de aprendizagem, em vez de ser feita dentro da empresa, é feita então no órgão público conveniado que recebe esses adolescentes. E nós temos percebido que o resultado é maravilhoso. Ok. Boa sorte então para o Criando Juízo, tomara que consiga aí conquistar o Prêmio Inovar, uma iniciativa realmente que une o Estado à iniciativa privada, procura fazer uma ponte, não é o judiciário e as outras instituições apenas exercendo um papel preciso, ou seja, está avançando um pouco mais, está preocupado com o social, não é isso? Claro, com certeza. Ok. Agradeço a participação da doutora Vanessa Cavalieri. Aqui o TJ Entrevista é produzido pela Assessoria de Comunicação do Tribunal de Justiça do Rio. Até a próxima.